Orando como Jesus ensinou. Mateus capítulo 6, verso 5. Esse é o nosso ensino de hoje. Bora pro vídeo. Então, como você viu nesse início do vídeo, vamos falar sobre a oração como Jesus nos ensinou. Em Mateus capítulo 6, verso 5, fala sobre a oração do Pai Nosso, que diz: "E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e feche a tua porta. Ora ao teu Pai que vê em secreto, no oculto, e vê o que está oculto, te recompensará." Então, o primeiro ponto desse texto: a oração deve ser interessante ao crente, aprendendo a orar com o mestre. Jesus, ele estava orando com os discípulos. Quando terminou de orar, os discípulos perguntou: "Senhor, mestre, como que ora? Como devemos orar?" Os discípulos não sabiam orar. E ali o Senhor começou a ensinar ele no texto que acabamos de ler. Não faça como os hipócritas, que ficam se glorificando. "Ai, pai, eu dou o dízimo, ai, não sei o que lá." Não. Vai no secreto, que Deus te conhece no secreto e Ele te recompensará. Eles orar assim, Jesus não estava falando para eles fazer uma oração mecânica, repetitiva, como muitos fazem, né? Rezam vários Pai Nosso. Não era isso que Jesus queria ensinar nesta palavra da oração, porque os discípulos de João oravam. Então os discípulos de Jesus estavam querendo aprender como devia orar, porque eles viam Jesus. Então isso gerou uma curiosidade neles de como devemos orar. Ponto 2. Os discípulos já conheciam a respeito da oração. Os discípulos de Jesus já tinham visto Jesus orar. Eles tinham conhecimento da importância da oração. Era costume dos judeus, dos gentios orarem, eles já tinham conhecimento sobre isso. Como está escrito em Atos 3:1. Eles já tinham um costume de orar. Eles tinham entendimento sobre isso. Os judeus tinham um horário determinado para orar, que era de manhã era às 9, à tarde era às 15 horas. E à noite era ao pôr do sol, tá? Às 6 horas da tarde. Aqui pra gente. Só que os discípulos não tinham visto ninguém orar como Jesus, como mestre. Eles estavam acostumados com a cultura, com a tradição deles, a ver. Só que, como Jesus, ele não tinha visto ainda. Olha que interessante. Por isso que devemos orar. Não só falar que tem que orar, mas praticar. Porque mais vale as suas ações do que a sua palavra. Os duas somam junto. Então Jesus, no Sermão da Montanha, ensinou como devemos orar. Ele diz: "Quando orares, não seja como hipócritas. Fazem satisfação de orar em pé, para mostrar que é homem de Deus, que é religioso." Tome cuidado com isso. Qual é a sua motivação quando você for orar? Era isso que Jesus estava tocando. A sua motivação. Qual é a tua motivação quando você entra para orar, para falar com Deus? Terceiro ponto. A oração era algo habitual para Jesus e os seus discípulos. Discípulos, eles podiam observar as orações de Jesus,
o que Jesus fazia. Era habitual para eles ver a prática da oração. Precisamos buscar a face de Deus diariamente. Então a pergunta: como está a tua vida de oração? Uma pergunta aí, responda aí. A ação e a prática da leitura da palavra são imprescindíveis para a vida cristã. Se você diz que é cristão e não ora, não pratica a leitura da palavra, reveia os seus conceitos. Agora vamos falar sobre a oração modelo. Encontrando o verso 9, Pai nosso que está no céu. E Jesus ensina que Deus é o nosso Pai. É Ele que devemos dirigir as nossas orações. Não é a homem, não é a santo, não é a imagem. Deus. Independente da tua religião. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo primeiro, que deu seu Filho unigênito, para aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por mim, é por você. Deus nos adotou como filho. Assim entregou. Deus nos adotou como filho pelo Espírito de adoção. Por meio da obra que Jesus fez, redentora, na cruz, Ele nos fez sermos filho de Deus. Deus nos fez herdeiro seu e co-herdeiro com Cristo. Através do ato que Jesus fez, nós estávamos, antes do que Jesus fez, nós estávamos destinados à perdição, à condenação eterna. Mas Jesus, Ele morreu por nós, para sermos co-herdeiro com Ele do céu. Aqui no verso 9, santo é o seu nome. Então, o seu nome é exaltado. 10. Seja feito a tua vontade. Jesus nos ensinou essa oração poderosa. Que primeiro, glorificar, reconhecer que Deus é o único que pode nos ajudar. No terceiro ponto, glorificou o nome dele. Santificado seja o teu nome. Terceiro, seja feito a tua vontade. Porque às vezes nós oramos, nós pedimos e falamos, não, né, Deus me dá. Não, seja feito a tua vontade. No ponto 3, decorrência da oração. Decorrência práticas da oração modelo. O nosso de cada dia nos dai hoje. Correria diária na busca do pão de cada dia. Jesus nos ensinou que por mais que o homem corra atrás do seu sustento, Deus, Ele é o provedor. Temos que fazer sim nossa parte, mas Deus é aquele que faz tudo para nós, nos mínimos detalhes. Perdoa as nossas dívidas. Jesus nos ensina a pedirmos perdão. Perdoa as nossas dívidas quando contrariamos a lei e a palavra de Deus. Porque assim como nós perdoamos aquele que nos perdoa, nos devem. Então Jesus está nos ensinando uma lição boa nesta oração. Que diz, se Deus me perdoar, eu também devo perdoar o próximo. Aí é difícil para muita gente. Livra-nos do mal. Todo crente está sujeito à tentação, a lutas, perseguições do mal. Todos têm o seu lado frágil. Jesus nos advertiu, orai e vigiai. Aqui na oração ele falou, livra-nos do mal. Mas temos que também fazer o quê? Vigiar. Deus, Ele nos livra do mal. Temos que fazer a nossa parte também. Conclusão deste ensino de hoje. Quando o crente biblicamente aprende como se dirigir a Deus em oração, estando com sua vida em oração em ordem, passa a ter certeza que as suas orações serão respondidas e ouvida. Afinal, as Sagradas Escrituras nos garante. Vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feitos. João 15, verso 7. Fique com o ensino de hoje da palavra de Deus.